Você está olhando para o rosto de uma das lendas mais perturbadoras da internet, Jeff, o assassino ou Jeff the Killer como é mais conhecido, cujo rosto foi queimado com ácido e que se esconde em seu armário, dizendo-lhe para ir dormir. Mas de onde veio esta imagem de 2008? A história é tão horrível quanto o próprio meme. Existem várias histórias sobre a origem dessa lenda do horror na internet, que teriam sido reveladas por pessoas da comunidade 4chan. Mas desde aquela época, essa creepypasta foi transformada em um meme incrivelmente popular, transformando-se em centenas de encarnações arrepiantes, incluindo histórias, photoshops aterrorizantes e até mesmo jogos de computador. A questão é, de onde veio essa primeira imagem? Uma comunidade dedicada às lendas urbanas e ao sobrenatural queria descobrir. Há muitas teorias, mas uma parece a mais plausível e arrepiante. Escreve Alfonso, um redator que pesquisou o assunto no 4chan. No outono de 2008, uma garota chamada Kate Robinson supostamente postou uma foto granulada de si mesma tirada em um armário no imageboard aleatório do 4chan. Como diz a história, a garota era violentamente pressionada por causa do seu peso e então cometeu suicídio. O reditor Nineto Fiviero afirmou que a foto original de Kate foi usada para criar o que hoje é considerada a foto de Jeff the Killer. Como você pode ver, a cena do closet com as mangas da camisa é mantida na imagem final de Jeff the Killer na capa deste post, assim como o corte de cabelo de Kate. Parece plausível que a imagem de Kate, mais alterada, tenha se tornado Jeff the Killer. Esta é, portanto, uma lenda da internet construída sobre outra lenda da internet, sobre uma adolescente que teria se matado depois de ser ridicularizada. Há uma espécie de aspecto assombrado do Photoshop na creepypasta, com algumas pessoas afirmando que a versão final do rosto de Jeff the Killer não é Kate, mas é composta de olhos de um cadáver e a mandíbula quebrada de um cão. Então, podemos ter a origem da lenda de Jeff the Killer, mas ainda não temos certeza sobre a lenda do suicídio de Kate. Quando chegarmos ao fundo disso, poderemos realmente entender a verdadeira origem desse meme assustadoramente assustador. Um relato sobre Jeff the Killer. Jeff nasceu em Milwaukee, Wisconsin no dia 21 de maio de 1960, filho de Lionel e Joyce Damer. Quando tinha aproximadamente 13 anos, se envolveu em uma briga com 3 garotos da nova cidade na qual eles se mudaram. No meio dessa briga, Jeff esfaqueou 2 meninos levemente e o terceiro ficou com uma lesão no estômago. Um tempo depois do ocorrido, a polícia bateu na porta de sua casa. Seu irmão mais velho assumiu toda a sua culpa. Mas Jeff ficou se sentindo culpado e sentiu um sentimento muito estranho na hora de dormir. No dia seguinte ele foi em uma festa infantil. No começo ele era o excluído, mas depois de sua mãe pedir para ele brincar com as crianças lá fora ele começou a se divertir. Mas no meio da brincadeira ele escuta um barulho do lado de fora da cerca e percebe que eram os 3 meninos de novo e um deles fala: "Olá Jeff, acho que temos algo para resolver." 2 deles estão armados e o outro está com uma faca e no meio da festa eles começam a brigar. Um deles espanca Jeff com garrafadas em sua cara, e ao mesmo tempo fala: "Vamos Jeff, brigue comigo, levante-se Jeff, seja homem." Até que Jeff se levanta com o rosto repleto de sangue, todos das festas ficaram olhando para eles. Mesmo sabendo disso, 2 garotos começaram a disparar contra Jeff. Jeff saiu correndo, subiu as escadas e se trancou no banheiro e pegou um objeto para usar contra um dos garotos. Jeff sai do banheiro e dá uma pancada com o objeto que ele pegou no banheiro na cabeça do menino. E de repente ele sente sua pele ardendo, é quando ele percebe que jogaram bebida alcoólica em seu corpo. Logo após isso Jeff pega a faca da mão do outro e dá uma facada nele. Após ele cair ele dá uma risada. Então Jeff pergunta: "O que é tão engraçado?" E ele responde: "O que é engraçado? Engraçado é que você está coberto de álcool." E então ele pega um isqueiro, acende e joga em Jeff e ele desce as escadas em chamas e a última coisa que Jeff vê é seus pais tentando apagar as chamas de seu corpo. Quando Jeff acorda ele está no hospital com gesso na maior parte do corpo. Quando é a hora de tirar gesso do seu rosto sua mãe se apavora e grita no quarto do hospital. Jeff vai no banheiro e se olha no espelho, ele fica calado e até que seu irmão fala: "Jeff, até que não é tão ruim." Jeff responde: "Não é tão ruim? É perfeito. Combina totalmente comigo." Voltando para casa, de noite, sua mãe escuta um barulho vindo do banheiro e decide ver o que é. Chegando lá ela vê Jeff com sua boca cortada e pergunta: "Jeff, o que você fez?" E ele responde: "Não está vendo, mãe? Agora eu sempre irei sorrir." Por quê?
Não estou bonito? E ela fala, sim filho, está lindo. E ela volta para o quarto e fala com o marido, Lionel, Jeff se cortou e está horrível. Jeff escutou e gritou, você mentiu para mim? E a última coisa que ela viu foi Jeff correndo para cima dela e a esfaqueando junto com seu pai. Seu irmão acordou com os barulhos, mas apenas fechou os olhos e tentou dormir. Foi quando Jeff entra no quarto e seu irmão acorda e olha para cima e vê uma faca apontada em seu pescoço e a última coisa que ele escuta é a voz de Jeff falando. Slenderman, relato de um casal. Um homem e uma mulher em Chicago, e Ellie, relataram ter visto uma criatura grande e esbelta em Schiller Park Woods, no final de dezembro de 2019. Eles afirmam que a criatura foi vista durante uma tentativa de ritual espiritual e, embora tivessem fumado maconha antes, estavam completamente lúcidos durante o incidente em questão. O UFO Clearinghouse descreve a declaração da mulher da seguinte maneira. Eles estavam quase concluindo o ritual e quando ambos disseram que ela teria ouvido um som agudo que surgiu do nada. Quando olhou para cima, viu o ser tentando se esconder atrás de uma fileira de árvores a cerca de uns 15 metros de distância deles. O ser que ela descreveu como tendo entre 2 a 3 metros de altura, parecia extremamente magro e parecia que usava um macacão cinza. Ela disse que os braços daquilo eram muito longos e pendurados na altura dos joelhos e pareciam ter garras. Pedi que ela descrevesse o que viu, e ela disse que eram longas e pareciam ter pontas de garras ou que pareciam ser garras. Ela foi mais longe ao descrever o ser como tendo a cabeça lisa, sem indicação de cabelos e com olhos que pareciam apenas insetos pretos como azeviche ocupavam a maior parte do rosto. A mulher continuou afirmando que havia uma ausência incomum de vida selvagem no local. Além disso, quando a criatura finalmente desapareceu na linha das árvores, ambos afirmaram que sentiram uma forte e avassaladora sensação de medo e vontade de correr. A partir de 3 de janeiro, o casal não voltou mais ao local. Obviamente, eles acharam que não, mas a maconha é uma substância que altera a mente e pode muito bem fazê-la mesmo de uma maneira sutil, especialmente quando você está envolvido em atividades que o levam a esperar o sobrenatural. A velha senhora. O policial sentou-se no sofá com a caneta e a caderneta nas mãos. A velha senhora veio com uma xícara de chá e colocou-a na mesa em frente a ele. Antes de me levar para a delegacia, talvez eu devesse lhe dizer por que fiz isso, policial. A verdade é que foi principalmente por causa da empresa. Fica muito solitário por aqui. Como percebe, já sou uma velhinha e os jovens não parecem querer passar algum tempo comigo. Eu gosto de sentar e conversar. O policial olhou para ela impassível. A senhora Ordvay foi a primeira, disse ela enquanto se sentava em sua confortável poltrona. Lembro-me como se fosse ontem. Ela veio à minha porta vendendo produtos de beleza. Convidei-a para dentro e fiz uma xícara de chá para ela. Então, fui até a cozinha e peguei meu machado. Assim, quando ela menos suspeitou, eu rastejei atrás dela e cortei sua cabeça. O próximo foi o Sr. Bigelman. Ele era um encanador e veio para consertar alguns vazamentos nos meus canos. Enquanto ele dava uma pausa no trabalho, fiz uma xícara de chá para ele. Então, tirei meu machado de trás do sofá e cortei a cabeça dele também. O terceiro foi o jornaleiro. Pequeno Jimmy Watkins. Eu disse a ele para entrar enquanto eu procurava a minha bolsa. Ele não bebeu chá, então eu dei a ele um prato de biscoitos. As crianças não conseguem resistir aos cookies. Enquanto mastigava os biscoitos, comecei a bater com o machado e a cabeça também saiu. Eu enfiei todas as cabeças e coloquei-as no meu armário. Eu falo com ele sempre. Dia e noite. Isso ajuda na solidão. O único problema era o que fazer com os corpos. Eu não conseguiria guardar todos eles. Teria sido muito trabalho. Então, eu encontrei uma solução engenhosa. O que eu fiz? Foi simples. Eu guardei apenas um corpo e usei para todas as cabeças. Quando eu estava cansado de falar com um deles, eu tirava a cabeça, colocava de volta no armário e colocava outra cabeça no corpo. Não é muito inteligente? O policial não respondeu nada. Bem, estou ficando um pouco entediada com a nossa conversa, oficial, a velha senhora disse com um profundo suspiro. Ela se levantou, tirou a cabeça do policial e colocou de volta no armário.
Então, ela pegou a cabeça da vendedora e a colocou no corpo. Oh, boa tarde, Sra. Ordway, disse ela. É tão bom ver você de novo. Como você tem andado? O caroneiro. Quem anda pelas estradas da vida sabe que algumas regras devem ser seguidas, e uma das principais diz respeito às caronas. É comum que encontremos pessoas fazendo o clássico gesto do polegar ao longo do caminho. É imprudente atender a tal gesto. Mesmo que seja generosidade, antes disso é impudência, alguns diriam burrice. Eu fazia aquela estrada de 2 a 3 vezes por semana. Era um trajeto curto, 50 quilômetros, com várias propriedades espalhadas ao longo do trecho, e muita mata. A estrada era, de certa forma, bastante bonita, principalmente em dias de sol. Às vezes acompanhado, mas, na maioria das vezes, sozinho. Naquele dia, o sol não tinha aparecido. Nuvens pesadas evitaram que ele desse cor às coisas. Tudo se tornará, naquele dia, frio e cinzento. Meu humor também. Já saindo da cama, bati com o joelho no batente da porta. O velho joelho, que já reclamara seus direitos havia algum tempo, me negando o prazer que eu tinha, o futebol do final de semana. Se as vendas daquele dia não fossem realmente importantes, como sempre eram, aliás, teria adiado. Mas não podia. Deixei para ver, no dia seguinte, o resultado de errar a porta. Mas aquelas vendas eu não podia adiar. Seria a primeira vez que iria para aquelas bandas, precisava conquistar aqueles clientes. Havia rodado pouco mais de 10 minutos. Mal saíra da cidade, vejo um senhor de complexão física frágil, ao lado da estrada, fazendo o conhecido sinal de carona, com o polegar. Sei que é perigoso, mas ele não parecia oferecer alguma ameaça. Parei no acostamento. Roupas rotas, uma mochila velha. Na cabeça um boné promocional de alguma agropecuária, todo torto. Magro, não devia ter mais de 60 quilos. Quando lhe disse até onde iria, falou ser perfeito, pois desceria um pouco antes. A conversa não me agradava muito. Começou com racho que vai chover, então falou do joelho que doía, lembrei do meu, aquelas alturas um tanto inchado, e logo estávamos falando mal do governo, e isso não era nada agradável. Seria melhor estar sozinho ouvindo boa música, sem contar o mau hálito de fumo, os tradicionais paeiros. Dentes amarelados e sujos. O sotaque acusava ser descendente de europeus, provavelmente polonês ou ucraniano. Dizia ser agricultor. Em parte da estrada, quase chegando ao destino, o velho pede para parar. Desce. Humildemente pergunta quanto me devia. Digo que nada. Ele agradece, e tira o boné de aba torta da cabeça, numa reverência. Então toma uma estrada à esquerda, as chamadas vicinais. Some da minha vista, rapidamente. O carro ficou impregnado pelo cheiro de fumo e tive que deixar os vidros abaixados por algum tempo. O dia voa, e visito a todos os clientes. A pequena cidade, cuja economia se dava com base na cultura de feijão e erva mate, era um prato cheio, afinal eu era vendedor de insumos para a agricultura. Volto para a estrada pensando que veria, no caminho, os últimos raios de sol, no retrovisor do carro. Já presenciara tal cena antes e era realmente algo lindo de se ver. Com boa música de fundo, seria perfeito. E era sexta-feira. Sweet Home Alabama, Where the Skies Are So Blue, cantava Ronnie Van Zant, na playlist. O esperado pôr do sol, no retrovisor, acontecia. Ao meu lado, uma long neck puro malte que, caprichosamente, me esperava. Muita gente acha que precisamos de muito dinheiro e sucesso para sermos felizes. Quão tristes são essas pessoas, que não percebem que, nos pequenos prazeres da vida, reside a verdadeira felicidade. É uma pena que, sempre, algo tem que acontecer para interromper um momento como aquele, e consigo ver, ainda de longe, e apesar do lusco-fusco, alguém que anda, perigosamente, pelo meio da pista. Reduzindo as marchas, cuidadosamente, aproximo-me do transeunte que ignorava o acostamento e encosto o carro. Logo percebo ser o velho a quem dera carona no início da manhã. Ainda mantinha o boné torto na cabeça, mas não portava mais sua mochila. Cambaleava pela pista. Pensei imediatamente estar embriagado, era o que qualquer um pensaria, afinal.
verificando que não havia risco, abordo o velho que, assim que sente minha proximidade, desaba ao chão. Consigo levá-lo ao carro e percebo que suas roupas, as mesmas que usava pela manhã, estão sujas de sangue, e era muito sangue. Tenho noções básicas de primeiros socorros, numa rápida verificação, percebo não ser ele o dono de todo aquele sangue. Não se encontrava ferido, pelo menos não fisicamente. Algo terrível teria lhe acontecido. Durante o caminho que ainda tínhamos até a cidade, não houve conversa e tudo o que lhe era possível era balbuciar frases soltas, palavras desconexas, largado no banco do carona. Tinha as mãos muito sujas de sangue e, com isso, sujava os bancos e o painel. Não devia estar embriagado, pois não senti cheiro de álcool. Eu já pensava em que tipo de encrenca teria me metido. Chegando à cidade, finalmente, rumo direto até o pronto atendimento emergencial. Já é noite. Encosto o carro na vaga e desço, buscando ajuda. Assim que sou atendido, na recepção, explico que tenho no carro um senhor que aparenta ter sofrido algum tipo de acidente e que aparenta não estar lúcido. Duas enfermeiras rumam em direção ao carro, uma delas levando uma cadeira de rodas. Eu confesso que estava bastante confuso e nervoso. Jamais resgatar alguém na estrada. O máximo que já me acontecerá? Resgatar animais atropelados, levando-os a uma clínica veterinária. Mas jamais, até então, um ser humano. Sou abordado por uma das enfermeiras. Ela me diz, desconfiada, que não há ninguém no carro. A outra enfermeira parece confusa, mas não mais do que o próprio. Vou até o carro e constato que falam a verdade. Como ele teria saído dali, tão rapidamente, nas condições em que se encontrava? Elas olhavam para mim sem saber o que fazer, e eu sem saber o que dizer. Olho para minhas mãos e consigo ver as manchas de sangue que as tingem, assim como parte de minha roupa. Ainda sinto, no carro, o forte aroma do fumo. Decido não acionar a polícia. Com certeza as enfermeiras pensaram que eu estava drogado, ou talvez passando por um surto psicótico. Confusão é o que não queriam, assim como eu. Saio o mais rapidamente dali, e vou para casa. A partir de então fiz bons negócios na cidade vizinha. Conforme já dissera, lá havia um campo fértil para os negócios. Conheci pessoas, fiz amizades, arrumei até uma namorada. Passava boa parte da semana por aquelas bandas. E não demorou para chegar até minha história do velho agricultor que teria, num rompante de fúria, e motivado por vozes que dizia ouvir, assassinado a esposa e os filhos, a faca. Dizem que, depois do feito, saiu pela estrada, a pé, e sumiu para o meio do mato, nunca mais sendo encontrado. Hoje, continuo guiando por essa estrada, 2 a 3 vezes por semana, sempre tendo na playlist música de boa qualidade. Os irmãos Vanzant estão entre as minhas preferências. Normalmente, ao meu lado, uma long neck de puro malte. Às vezes o vejo, de manhã, pedindo carona. Sempre aceno e tenho, como resposta, o braço fino tirando da cabeça o boné de aba torta. Ou encontro, sob o pôr do sol, trôpego em meio à pista, as roupas rotas cobertas de sangue. Nunca mais parei o carro. Mas sei que, indiferente à música que eu esteja ouvindo, assim como ao belo crepúsculo que se desenha, caprichosamente, no horizonte, ele sempre estará por ali. Às vezes ainda sinto, apesar de sozinho, o mau hálito de fumo, os tradicionais paeiros. E sei que tal cheiro jamais sairá do meu carro, e que jamais me acostumarei a ele. De toda essa história, a maior certeza que tenho é de que aquela alma jamais encontrará a paz. Qual é o seu desejo? Não sei bem o que falar sobre os meus avós, entende? Eles foram os meus pais. Não são os melhores em demonstrar amor, mas me criaram sem nenhum tipo de rejeição, apesar das mortes dos meus progenitores. O meu vô, desde quando eu era muito pequeno, tem problemas graves com os seus ossos e, por isso, sempre viveu preso em sua cama. A minha avó, quem colocava a casa para frente, é uma mulher séria. Quase não mostrava quando estava feliz e sempre estava cumprindo sua obrigação como mulher e como mãe, já que foi ela quem me criou. Eu sabia que o meu pai, que no caso é o meu avô, estava quase à beira da morte, uma vez que os seus problemas afetaram os seus órgãos e não teria mais do que uma semana de vida. Ele me pediu para comparecer em uma quarta-feira, às 3h45 da tarde, para me contar um segredo de família.
Ele nunca foi de conversar além do necessário e me disse que tem uma coisa que acontecia todas as noites, após 1 hora da madrugada, no quintal da nossa casa. O velhote foi direto ao ponto e me disse como conquistou a vovó. Ele me contou que fez um desejo, em uma caixa que aparece todas as noites após 1 hora da madrugada no nosso quintal. Só havia 3 regras: não podia desejar a ressurreição de ninguém, controlar o tempo e nem anular um desejo já feito. Pelos seus olhos, deu para entender que tinha algo a ver com a vovó e a união dos dois. Nesse ponto, não duvidaria do coroa, porque sei que, apesar da idade, ele nunca foi de mentir e é uma das pessoas mais sérias que eu conheço. Ele continuou dizendo que essa caixa é algo especial e que ninguém a conhece, além da nossa família. Falou também que você poderia desejar qualquer coisa, que aquele objeto faria por você, não importando as circunstâncias. O que você quiser, basta apenas escrever o seu desejo e deixar dentro da caixa quando ela aparecer. Porém, nem tudo é um mar de rosas, já que além de cumprir o desejo, vai também fazer qualquer coisa que você sinta mais medo surgir em sua vida, como uma faca de 2 gumes. Aguardei, sentado em uma cadeira de madeira, até que o relógio deu 1h01 da madrugada. Não aconteceu nada demais. Fui caminhar pelo local, até que vi algo que nunca esteve ali. Era uma caixa dourada e fechada em cima de um banco. Metade de mim estava acreditando no idoso, que estava em uma cama, e a outra ficava imaginando que era apenas um velho homem com a saúde e a mentalidade debilitados com o passar do tempo, imaginando coisas. Saí do quintal, deixando a caixa lá com um pedaço de papel, e fui me deitar na velha casa onde morei na minha infância. O dia amanheceu. Não é sempre que você acorda livre e sem ter nada preso em seus braços. Fui até a cozinha e senti o cheiro de café fresco, com aqueles pães que não mofados, e comi, pela primeira vez, sentindo o gosto de comida que não eram restos. Fui até o quarto e encontrei o meu avô morto, com a cara toda torta, com as mãos no peito e mostrando que sentirá muita dor antes da sua morte. Fiquei muito feliz vendo aquilo, pois foi tudo o que sempre desejei. Queria que aquele velho maldito morresse de uma só vez, acabando com o pesadelo da minha infância. Passei anos e anos sofrendo com aquele desgraçado me prendendo em um porão e fazendo atrocidades comigo, se aproveitando da minha inocência e da minha fragilidade. Com aquele corpo de merda debilitado, que mal conseguia se levantar, mas tinha forças suficientes para torturar a minha pessoa. No mesmo momento em que estava carregando um sorriso no meu rosto, senti algo estranho na minha boca e comecei a perder as forças. Acordei naquele maldito porão, preso na mesma gaiola que sempre estive e sem entender o que estava acontecendo. Foi quando a vovó apareceu, com o rosto expressando o olhar bem diferente que carregou em sua vida toda. Ela me disse as seguintes palavras: sempre estive presa nesse desejo infernal que era viver ao lado daquele monstro para tentar ajudá-lo a continuar vivo. Com dificuldades para sustentar esse neto que sobreviveu em um acidente de carro. Agora, eu estou livre e não posso me vingar daquele maldito. Mas posso, de alguma forma, saciar o meu desejo de justiça com a pessoa mais próxima a ele, que é você mesmo, rapaz. O seu olhar é o mesmo do seu avô e a sua forma doentia de se comportar lembra ele. Eu vou fazer com que sofra até a morte, pois, agora eu posso me vingar e o meu desejo foi esse, quando encontrei liberdade com a sua estupidez. Ela disse, com um sorriso que eu nunca tinha visto em toda a minha vida, olhando para a mesa com as várias peças de ferro que ele tanto usou em mim. O meu fraco corpo não tem condições de lutar, nem tem como escapar. Aquele desgraçado tinha dito que eu poderia sair daqui, em seus últimos momentos de vida. Encontrei a salvação naquela caixa, mas a vovó também encontrou e está agora cumprindo com seu dever. O pior de tudo não é isso, é saber que ela queria apenas se vingar, mas ele está morto, e eu estou aqui para cumprir, mais uma vez, essa sentença cruel. O mais terrível é saber o desejo da minha vovó. Ela não queria que sua vida durasse muito mais, de acordo com as regras da caixa, ela não irá morrer tão cedo. Tento gritar mais uma vez por socorro, e ela, com o seu rosto completamente fora de si, gargalha falando o nome daquele maldito, como se tivesse diante dele, e não para de me torturar. Eu estou vivendo mais uma vez sob a maldição daquela caixa, saciando o seu desejo de vingança e vivendo o pesadelo da vovó, que é estar viva. Deixa entrar. Eram 2h30 da madrugada e como não conseguia dormir, Fred navegava na internet. Naquela noite, pela primeira vez ele resolveu entrar no Omegle.
Omegle é um website onde o usuário conversa via chat com estranhos aleatórios, usando a câmera. O usuário entra no chat e pode escolher alguém online para conversar. Caso não queira conversar com alguma pessoa específica, o site escolhe alguém aleatoriamente de qualquer lugar do mundo para conversar com o usuário. Fred procurava alguém interessante para conversar, até que finalmente parou em uma pessoa. Aparentemente, era um homem, sentado de costas para a câmera. Ele usava um chapéu preto na cabeça e estava em uma sala vazia, com uma luz bem fraquinha. Fred disse brincando: "Ei cara, a câmera é do outro lado." Então o homem se virou de frente para a câmera, mas Fred não pôde ver seu rosto porque ele estava usando uma máscara bizarra que parecia feita de gesso ou de cera. Era uma máscara branca, com 2 olhos redondos pintados com grandes pupilas dentro, e a boca vermelha sorridente parecia pintada com um batom borrado. Fred começou uma conversa com o estranho, dizendo que a máscara dele era bem assustadora e perguntando por que ele não queria mostrar seu rosto. Mas o homem não respondia nada, apenas ficou parado olhando fixamente para a câmera, e no máximo inclinava a cabeça para os lados. O áudio dele era um ruído indistinguível, como se um ventilador estivesse ligado próximo ao microfone. Como ele não interagia, Fred se desconectou do chat para procurar outra pessoa. O site procurou outro estranho aleatório e retornou com o mesmo homem de máscara. Agora, ele estava mais próximo à câmera e o som era um ruído agudo de microfonia. "Você de novo", disse Fred. Então, o homem mascarado começou a conversar por texto, dizendo: "Deixa entrar." Fred, brincando, respondeu: "Só se trouxer cerveja." O estranho continuou: "Somos família Luizel Maquir William Maquir Sara Maquir Silvia Maquir Stremil Maquir 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 Maquir." Fred perguntou: "De onde vocês são?" Sem responder a pergunta, ele continuou: "Deixa entrar, deixa entrar, deixa entrar, deixa entrar, deixa entrar, nós somos família." Depois disso, o homem começou a responder com números que pareciam coordenadas geográficas misturadas com horários. Fred não entendeu nada e perguntou o que significavam aqueles números. O estranho não respondia e não parava, e continuou enviando esses números estranhos, alternando com: "Deixa entrar, hier somos família Luizel Maquir William Maquir Sara Maquir Silvia Maquir Stremil Maquir 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 deixa entrar, deixa entrar." O mais estranho era que, mesmo quando ele estava digitando, o estranho homem mascarado não se mexia na imagem. Fred começou a achar que aquilo era uma gravação e não a imagem de uma câmera real. Porém, como não tinha nada mais interessante para se entreter, já que a maioria dos outros usuários do site àquele horário só estavam procurando por sexo virtual, então Fred continuou conversando com o estranho, dando corda para aquela conversa sem noção e ininteligível. De repente, o homem parou de responder e ficou olhando para a câmera. Então, o celular de Fred começou a tocar e a chamada mostrava um número enorme, cujo DDD não era do Brasil e o código do país era +7, que depois de pesquisar, Fred descobriu que era da Rússia. Meio assustado, Fred achou melhor não atender, mas o mesmo número ligou de novo, até que Fred resolveu atender. Mas ninguém respondia, e então começou a tocar uma musiquinha de caixinha de música. "Que porra é essa? Quem é?" perguntou Fred. O som era sinistro. Depois de alguns segundos da caixinha de música, começou a tocar uma música country antiga, com som de pessoas sapateando e batendo palmas ao som da música e gritando "Hey" no meio da letra. Em seguida, começou uma voz parecida com a dos antigos comerciais dos anos 80, meio anasalada e abafada, falando em um idioma estrangeiro que Fred não entendeu. Depois, uma voz parecida gritou em português: "O show vai começar", seguido do som de aplausos com uma música de circo no fundo. Então começou um barulho de interferência de rádio e a ligação caiu. Logo em seguida, o homem mascarado se reconectou ao chat: "Deixe entrar." Fred começou a ficar com medo. De início, até pensou que pudesse ser algum engraçadinho que estivesse fazendo uma brincadeira. "Cara, isso não tem graça. Chega de palhaçada, já deu." Mas o homem mascarado apenas respondia: "Somos família Luizel Maquir William Maquir Sara Maquir Silvia Maquir Stremil Maquir 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 deixa entrar, deixa entrar." Novamente o celular de Fred tocou, ele atendeu e era o mesmo número, a mesma ligação estranha. Quando a ligação acabou, a tela ficou preta por alguns segundos, e de repente voltou. Mas o homem mascarado não estava mais no chat.
Agora, Fred via a imagem de uma rua meio escura, só dava para ver os postes e algumas casas. A imagem começou a se movimentar, como se a pessoa que estivesse filmando tivesse começado a andar pela rua. Fred, então, percebeu que era a rua da sua casa. Quando a imagem começou a se aproximar da sua casa, Fred correu para a sala, abriu a janela devagar e ficou olhando pela janela que dava para a rua. Então, a filmagem chegou até a frente da sua casa. Mas Fred não viu nada, absolutamente nada, nem ninguém na rua. A rua estava deserta e silenciosa. Um zoom deu close no rosto assustado de Fred na janela, então Fred rapidamente fechou a janela, e isso também apareceu na imagem, e depois de conferir se a porta da rua estava bem trancada, correu de volta para o seu quarto e trancou a porta do quarto por dentro, apavorado. Então, de repente o homem com a máscara apareceu na imagem novamente e digitou: "Deixe entrar, deixe entrar, deixe entrar, deixe entrar, deixe entrar, deixe entrar." Então Fred respondeu que iria chamar a polícia, e o homem continuou lá por mais alguns minutos, filmando sua casa. Assustado, Fred se desconectou do chat e saiu do Omegle. Procurou uma explicação lógica para aquilo, mas não encontrou nenhuma. Chegará a pensar que poderia ser uma brincadeira de alguém que o conhecia, mas esta seria uma hipótese muito improvável. Como seria possível um conhecido entrar no Omegle ao mesmo tempo que ele o encontrar no meio de milhares de pessoas online no mundo inteiro? Como essa pessoa conseguiria vir até a sua casa sem desconectar a internet e filmar a sua casa, sem que Fred tivesse visto ninguém na rua? Então, o que seria isso? Um hacker? Ou seria um fantasma usando a tecnologia para assombrar as pessoas? Fred nunca acreditou em fantasmas, mas tudo aquilo era muito estranho e ele não conseguia encontrar uma explicação racional para o que estava acontecendo. Resolveu então pesquisar aquelas coordenadas geográficas que o homem mascarado tinha lhe enviado, e depois que jogou-as no Google Maps, descobriu que davam em um terreno vazio na Rússia. Poucos minutos depois, Fred recebeu uma solicitação de amizade no Facebook, de um tal Luizel Makir. Ao ver esse nome, Fred sentiu um arrepio e imediatamente recusou a solicitação. Em seguida, tentando descobrir alguma coisa sobre o homem misterioso, Fred visitou o perfil dele. A foto do perfil era do mesmo homem do Omegle, com o mesmo chapéu preto e a mesma máscara sinistra, porém era uma foto antiga. O perfil dizia que era da Rússia, mas parecia um perfil fake. Não havia postagens, apenas algumas fotos antigas. Eram fotos de meninas ao lado do homem mascarado. Havia também fotos antigas de mulheres com crianças e bebês e algumas legendas em russo, que traduzidas para o português, diziam: "Mãe William e vovó Makir." De repente, Fred recebeu uma mensagem em inbox do mesmo Luizel Makir dizendo: "Vamos entrar, somos família." Fred imediatamente bloqueou o perfil de Luizel Makir. Porém, minutos depois, Fred recebeu uma chamada de vídeo através do Messenger, e aterrorizado, viu que a chamada era do mesmo Luizel Makir. Mas como era possível? Se ele tinha acabado de bloqueá-lo, como era possível que o tal Makir o chamasse no Messenger? Tremendo, ao atender a chamada, foi tomado pelo terror ao ver aparecer na tela a imagem da frente da sua casa. Então, de repente a imagem mudou. Agora Fred estava vendo a imagem da sua casa por dentro. Viu a imagem da sua sala e das escadas que levavam ao andar de cima. E depois disso, a tela ficou escura e ele se desconectou. Imediatamente, Fred chamou a polícia, dizendo que sua casa estava sendo invadida. Quando a polícia chegou, encontrou o corpo de Fred no seu quarto, com a porta trancada por dentro, ainda segurando na mão o celular. Morte de causa indeterminada, parecia ter sofrido um ataque cardíaco. Tudo na casa estava na mais perfeita ordem. Não havia nenhum sinal de arrombamento, a não ser o que a polícia teve que fazer para entrar na casa. Nada foi roubado, tudo estava nos seus lugares. No celular de Fred, apenas 2 palavras de uma estranha mensagem de texto recebida: "Deixe entrar." Senhor Boca Larga. Durante minha infância, minha família era como uma gota d'água em um grande rio, nunca ficava no mesmo lugar por muito tempo. Nós nos estabelecemos em Rhode Island quando eu tinha 8 anos, e lá ficamos até eu entrar para uma faculdade em Colorado Springs. A maioria das minhas memórias estão enraizadas em Rhode Island, mas existem fragmentos no fundo do meu cérebro que pertencem a várias casas em que vivemos quando eu era muito mais novo.
A maioria destas memórias são sem sentido e não estão claras, perseguindo outro garoto no quintal de uma casa na Carolina do Norte, tentando construir uma jangada para flutuar no lago atrás do apartamento que alugamos na Pensilvânia, e por aí vai. Mas tem esse conjunto de memórias que eu me lembro claro como água, como se tivesse acontecido ontem. Eu constantemente fico divagando se essas memórias não foram apenas sonhos lúcidos produzidos por uma longa gripe que tive naquela primavera, mas no fundo do meu peito, sei que são reais. Nós estávamos vivendo em uma casa nos arredores da metrópole de New Vinear, Maine, população 643. Era uma estrutura larga, principalmente para uma família de 3 pessoas. Havia alguns quartos nos quais eu nem sequer tinha entrado ainda nos 5 meses em que morávamos lá. De certa forma era desperdício de espaço, mas era a única casa disponível no mercado naquela época, pelo menos era a 1 hora de distância do trabalho de meu pai. No dia depois do meu 5º aniversário, com presença apenas dos meus pais, fiquei com febre. O médico disse que eu tinha mononucleose, o que significava nada de brincadeiras pesadas e mais febre por pelo menos mais 3 semanas. Foi horrível ficar de cama, estávamos no processo de empacotamento das nossas coisas para nos mudarmos para a Pensilvânia, e a maioria das minhas coisas já estavam empacotadas em caixas, deixando meu quarto vazio e desconfortável. Minha mãe me trazia ginger ale, um refrigerante local, e livros várias vezes por dia, e essas coisas tiveram a função de ser minha forma de entretenimento pelas semanas seguintes. O tédio vinha sempre me atormentar, esperando os momentos certos para me atingir e piorar mais ainda a minha miséria. Eu não me lembro exatamente como conheci o Sr. Bocalarga, eu acho que foi tipo 1 semana depois de eu ter sido diagnosticado com mononucleose. Minha primeira memória da pequena criatura foi perguntar se ele tinha um nome. Ele me disse para chamá-lo de Sr. Bocalarga, pois sua boca era larga. De fato, tudo nele era largo em comparação ao corpo dele, a cabeça, olhos, orelhas pontudas, mas sua boca era de longe a mais larga. Você parece um Furby. Eu disse enquanto olhava um dos meus livros. O que é um Furby? Perguntou ele. Eu encolhi os ombros. Você sabe, o brinquedo. O pequeno robô com grandes orelhas. Você pode criá-lo e dar comida, como se fosse um bichinho de verdade. Ah! Resmungou ele. Você não precisa de um desses, não é a mesma coisa que ter amigos de verdade. Eu lembro do Sr. Bocalarga desaparecendo toda vez que minha mãe vinha dar uma olhada em mim. Eu me escondi embaixo da sua cama. Explicou ele. Eu não quero que seus pais me vejam porque tenho medo de que não nos deixem brincar juntos de novo. Não fizemos muitas coisas nestes primeiros dias. O Sr. Bocalarga apenas olhava meus livros, fascinados pelas histórias e leituras que eles continham. Na 3ª ou 4ª manhã depois de eu conhecê-lo, ele me saudou com um largo sorriso no rosto. Eu tenho um jogo que nós podemos jogar. Disse ele. Mas seus pais não podem nos ver jogar. É um jogo secreto. Depois que minha mãe me entregou mais livros e refrigerante, Sr. Bocalarga saiu debaixo da minha cama e puxou minha mão. Nós temos de ir pro quarto no fim do corredor. Ele disse. Eu protestei de início, pois meus pais haviam me proibido de sair da cama sem a permissão deles, mas Sr. Bocalarga persistiu até eu ceder. O quarto em questão não tinha móveis ou papel de parede. Seu único traço característico era a janela em frente à porta. Sr. Bocalarga disparou pelo quarto e abriu a janela com um puxão firme. Então me chamou para olhar o chão lá embaixo. Nós estávamos no 2º andar da casa, mas era sobre uma colina, e por esse ângulo a queda era mais longa do que o esperado pela inclinação. Eu gosto de brincar de fingir aqui em cima, o Sr. Bocalarga explicou. Eu finjo que tem um grande e fofo trampolim embaixo da janela. Se você fingir bem forte, você que sai de volta para cima bem alto. Eu quero que você tente. Eu era um menino de 5 anos de idade febril, então apenas um pouquinho de ceticismo passou pela minha mente enquanto eu olhava para baixo e considerava as possibilidades. É uma queda muito alta, comentei. Mas é tudo parte da diversão, ele disse. Não seria divertido se fosse uma queda curtinha. Se fosse assim você poderia muito bem pular de um trampolim comum. Eu brincava com a ideia na minha cabeça, imaginando-me cair através do vento frio para então quicar em algo invisível a olhos nus de volta no ar e voltar para a janela. Mas o realismo prevaleceu em mim. Talvez outra hora, eu disse, acho que não tenho tanta imaginação assim.
Eu posso me machucar. O rosto dele se contorceu em um rugido, mas apenas por uns segundos. A raiva deu lugar ao desapontamento. Se você diz, e ele disse. Passou o resto do dia debaixo da minha cama, calado feito um ratinho. Na manhã seguinte o Sr. Bocalarga chegou segurando uma pequena caixa. Eu quero te ensinar malabarismo, ele disse. Aqui estão algumas coisas que você pode usar para praticar antes que eu comece a te dar lições. Eu olhei a caixa, estava cheia de facas. Meus pais vão me matar, eu gritei, horrorizado. Eles vão me bater e me deixar de castigo por um ano. Ele franziu a testa. É divertido fazer malabarismo com isso, eu quero tentar. Disse ele. Eu empurrei a caixa para longe. Não posso, vou me meter em encrenca. O franzir de testa do Sr. Bocalarga se tornou uma carranca. Ele pegou a caixa de facas e foi para debaixo da cama. Eu comecei a pensar na frequência com que ele ficava abaixo de mim. Eu comecei a ter problemas para dormir com isso. O Sr. Bocalarga me acordava no meio da noite, dizendo que ele havia colocado um trampolim de verdade abaixo da janela, que eu não poderia ver porque estava escuro. Eu não cedia, mas ele ficava me persuadindo. Ele não era mais tão legal para brincar. Minha mãe entrou no quarto uma manhã e disse que eu tinha permissão para dar uma volta lá fora. Ela pensou que um pouco de ar fresco seria bom para mim, especialmente depois de ficar confinado no meu quarto por tanto tempo. Entusiasmado, coloquei meus tênis e disparei para a porta dos fundos, gritando de alegria por sentir de novo o sol em meu rosto. O Sr. Bocalarga estava esperando por mim. Tem uma coisa que quero que você veja. Disse ele. Devo tê-lo olhado estranho, porque ele disse, é seguro, prometo. Eu o segui até o começo de uma trilha estreita que adentrava a floresta atrás da casa. Esse é um caminho importante. Ele explicou. Eu tenho muitos amigos da sua idade. Quando eles estão prontos, eu os levo para dentro dessa trilha, para um lugar especial. Você não está pronto ainda, mas um dia espero que esteja. Eu voltei para casa, me perguntando que tipo de lugar podia haver dentro da trilha. 2 semanas depois de conhecer o Sr. Bocalarga, a última demanda das nossas coisas estavam sendo colocadas em um caminhão de mudança. Eu estaria dentro da cabine daquele caminhão, sentado perto de meu pai pela longa viagem. Eu considerei contar ao Sr. Bocalarga que estava partindo, mas, mesmo aos 5 anos de idade, eu suspeitava que a criatura tinha intenções não muito boas, considerando as coisas que me disse anteriormente, então mantive a partida em segredo. Meu pai e eu estávamos no caminhão às 4 da manhã. Ele esperava chegar na Pensilvânia pela hora do almoço do dia seguinte, com a ajuda de uma carga infinita de café e um pacote de energéticos. Parecia mais que ele ia correr uma maratona do que iria passar o dia todo num carro. É cedo o suficiente para você? Perguntou ele. Eu acenei e encostei minha cabeça contra o vidro, esperando dormir algumas horas antes do sol nascer. Senti a mão de meu pai em meu ombro. Essa é a última mudança, filho, prometo. Sei que tem sido difícil para você, por ter ficado tão doente, e assim que papai for promovido poderemos sossegar e você pode fazer amigos. Abri meus olhos assim que o veículo começou a se mover. Vi a silhueta do Sr. Bocalarga na janela do meu quarto. Ele permaneceu em pé sem demonstrar emoção nenhuma no rosto até o caminhão entrar na estrada principal. Então ele acenou com a mãozinha pequena, com uma faca na mão. Não acenei de volta. Anos depois, eu retornei para New Vineyard, o pedaço de terra onde antes ficava minha casa agora estava vazio, exceto pelas fundações, pois a casa queimou alguns anos depois de termos nos mudado. Por curiosidade, segui a trilha estreita que o Sr. Bocalarga havia me mostrado. Parte de mim esperava que ele pulasse de trás de uma árvore, me dando um baita susto, mas eu sentia que ele tinha ido embora, de alguma forma amarrado à casa que não existia mais. A trilha terminava no cemitério memorial de New Vineyard. Eu notei que a maioria dos túmulos pertencia a crianças. O Hack. O Hack é uma criatura que tem uma cor de pele meio acinzentada e é careca, parece uma pessoa deformada com o corpo torto como se tivesse sido acidentada, e seus olhos são completamente negros mas parecem brilhar no escuro enquanto olha as vítimas. Ele aparece quando as pessoas estão dormindo, ela escolhe alguém para ser a vítima e essa pessoa passa a ter uma ligação direta com a criatura.
Se você for um dos escolhidos, ele vem durante a noite e se senta na beirada de sua cama. Se você acordar e vê-lo, ele te mata. Há relatos de pessoas que tiveram uma experiência intensa, sendo consumidas pela loucura aos poucos. A pessoa dormia a primeira vez e sentia a presença quando acordava, mas não via nada. Na segunda noite ela dormia e passava a ver o formato da criatura sentada na borda da cama. Na terceira noite, ouvia a voz, uma voz estridente, mas não se sabe o que a criatura diz, apenas se pode ouvir ela de costas falando algo. Na quarta noite a criatura aparece novamente sentada, mas dessa vez virada para a vítima observando. Após isso a próxima noite será a morte da vítima, então ela tem que se preparar, pois a próxima vez que dormir, não irá querer acordar, pois o monstro irá matá-lo de uma forma horrível. Há relatos também de grupos de pessoas que tiveram experiências na família, presenciaram a aparição, mas só quem foi escolhido que é atacado. E com isso muitos passaram a se gravar e descobriram algo bizarro. Nem sempre quando se é escolhida, a pessoa passa a ser atacada de imediato. Apenas se a pessoa acordar durante a noite é que tudo começa. Por isso, se você quiser saber se foi um dos escolhidos, deixe uma câmera gravando você enquanto dorme, e se durante a gravação, ele aparecer sentado em sua cama, é melhor desejar nunca mais acordar durante a noite, pois seu destino estará selado. Relatos sobre o hack. Durante o verão de 2003, eventos no nordeste dos Estados Unidos envolvendo uma estranha criatura humanoide chamada de Urrak apareceram na mídia local antes de um grande apagão. Pouco ou nenhuma informação foi deixada intacta e a maioria das informações da internet sobre a criatura foi destruída misteriosamente. Aconteceu primeiramente na parte rural do estado de Nova York. Autoproclamadas testemunhas contaram suas histórias sobre seus encontros com a criatura de origem desconhecida. Alguns estavam terrivelmente amedrontados, enquanto outros tinham uma curiosidade que somente se encontra em crianças. Seus depoimentos não estão mais disponíveis, porém muitas pessoas envolvidas ainda procuram respostas sobre o hack sobre aquele ano. No início de 2006, ao final da investigação encontraram quase 2 dúzias de documentos entre os séculos XII e hoje em dia, em 4 continentes. Em quase todos os casos a história era praticamente idêntica. Eu estive em contato com um membro do grupo de investigação e fui capaz de obter algumas partes de seu livro que será lançado brevemente. Nota de suicídio, 1964. Enquanto eu me preparo para tirar minha própria vida, eu sinto que é necessário para amenizar dor e culpa eu escrevo. Não é culpa de ninguém além dele. Assim que acordei eu senti sua presença. E assim que acordei eu vi sua forma. Uma vez que acordei de novo eu escutei sua voz, e olhei em seus olhos. Eu não posso dormir sem medo da próxima experiência que terei quando acordar. Eu nunca mais posso acordar. Adeus. Encontrados na mesma caixa de madeira haviam 2 envelopes vazios adereçados a William Rose, e uma carta pessoal sem envelope. Querida Linie, eu tenho rezado por você. Ele falou seu nome. Trecho de um diário, traduzido do espanhol 1880. Eu experimentei o maior terror. Eu experimentei o maior terror. Eu experimentei o maior terror. Eu vejo seus olhos quando eu fecho os meus. Eles são vazios. Negros. Eles me viram e me penetraram. Sua mão molhada. Eu não vou dormir. Sua voz, em parte legível. Diário de um Marinheiro, 1691. Ele veio a mim durante meu sono. Do pé da minha cama eu tive uma sensação. Ele levou tudo. Nós devemos voltar para a Inglaterra. Nós não devemos voltar aqui por pedido do hack. Depoimento de uma testemunha, 2006. 3 anos atrás, eu tinha retornado de uma viagem até as cataratas do Niágara com minha família para o 4 de julho. Nós estávamos todos exaustos após um longo dia de estrada, então meu marido e eu botamos as crianças na cama e encerramos a noite. Por volta das 4 da manhã, eu acordei achando que meu marido acordara para usar o banheiro. Eu aproveitei o momento para pegar de volta as cobertas, mas tudo o que eu fiz foi acordá-lo no processo. Eu me desculpei e disse a ele que eu pensava que ele tinha saído da cama. Quando ele se virou para mim ele ofegou e puxou seus pés tão rápido do fim da cama que seus joelhos quase me derrubaram. Ele me agarrou e não disse nada. Quando meus olhos se acostumaram ao escuro eu fui capaz de ver o que causou essa reação nele.
No pé da cama, sentado e nos olhando estava o que parecia um homem nu, ou algum tipo de cachorro grande, mas sem pelos. Seu corpo estava contorcido de um jeito perturbador e desnatural, como se ele tivesse sido atropelado ou coisa parecida. Por alguma razão eu não estava instantaneamente com medo dele, mas com pena de sua condição. A essa altura eu estava achando que nós deveríamos ajudá-lo. Meu marido estava em posição fetal, ocasionalmente olhando para mim e depois para a criatura. Em um movimento agitado, a criatura cambaleou em volta da cama, chegando a ficar a uma distância de mais ou menos 30 centímetros de meu marido. A criatura estava completamente silenciosa por uns 30 segundos, ou talvez 5 segundos, mas pareceu mais, olhando para meu marido. A criatura pôs sua mão em seu joelho e correu em direção ao corredor, indo em direção ao quarto das crianças. Eu gritei e corri para o interruptor, planejando pará-lo antes que ele machucasse as crianças. Quando eu cheguei no corredor, a luz do quarto era o bastante para vê-lo agachado e debruçado sobre algo a uns 6 metros de distância. Ele se virou para mim e me olhou diretamente, coberto de sangue. Eu liguei a luz do corredor e pude ver minha filha Clara. A criatura desceu as escadas rapidamente enquanto eu e meu marido corremos para salvar nossa filha. Ela ficou gravemente ferida e disse suas últimas palavras: "Ele é o Hack." Meu marido caiu com o carro num lago enquanto levava nossa filha às pressas ao hospital. Ele não sobreviveu. Como era uma cidade pequena, a notícia se espalhou rapidamente. A polícia foi de grande ajuda no começo, e o jornal local ficou bastante interessado também. Entretanto, a história nunca foi publicada e a TV local nunca mostrou a notícia. Por vários meses, eu e meu filho Justin ficamos em um hotel perto da casa dos meus pais. Depois de decidir voltar para casa, eu comecei a procurar respostas por mim mesma. Eu eventualmente encontrei um homem na cidade seguinte que tinha uma história parecida. Nós nos contatamos e começamos a falar sobre nossas experiências. Ele conhecia outras 2 pessoas em Nova York que tinham visto a criatura que nós passamos a chamar Hack. Nós 4 precisamos de 2 anos de procura de material na internet e cartas para conseguir uma pequena coleção do que nós acreditamos de ser aparições do Hack. Nenhuma das informações nos deu nenhum detalhe, história ou pista. Um diário tinha um artigo envolvendo o Hack nas 3 primeiras páginas e nunca mais mencionaram ele. Um diário de bordo não explicou nada sobre o encontro, apenas falando que o Hack mandou eles irem embora. Aquela foi a última parte do diário. Haviam, entretanto, evidências de que a criatura visita a mesma pessoa várias vezes. Várias pessoas relataram ter se comunicado com ela, incluindo a minha filha. Isso nos levou a pensar se o Hack nos visitou alguma vez antes do nosso último encontro. Eu pus um gravador do lado da minha cama e o deixei gravando enquanto eu dormia, todas as noites, por 2 semanas. Eu chequei todos os sons do meu quarto de mim rolando na cama todo dia quando eu acordava. No final da última semana eu estava meio que acostumada com o som de dormir enquanto escutava o som 8 vezes mais rápido que o normal. Ainda assim levava cerca de 1 hora por dia. No primeiro dia da 3ª semana eu pensei que tinha escutado algo diferente. O que eu encontrei foi uma voz estridente. Era o Hack. Eu não consigo escutar aquilo tempo bastante para transcrevê-la. Eu ainda não deixei ninguém escutar a gravação. Tudo que eu sei é que eu escutei isso antes, e eu acredito que ele estava falando enquanto estava em frente de meu marido. Eu não me lembro de escutar nada na hora, mas, por alguma razão, a voz no gravador automaticamente me lembra aquele momento. Os pensamentos que devem ter passado pela mente da minha filha me deixam muito frustrada. Eu não vi o Hack desde que ele arruinou a minha vida, mas eu sei que ele está no meu quarto enquanto eu durmo. E eu sei e temo que uma noite eu acordarei e verei ele me observando. Ritual macabro. Já era noite quando 4 amigos chegaram a uma cabine nas montanhas geladas de Montana, nos Estados Unidos, que alugaram para passar o fim de semana. A neve cobria a casa e os pinheiros em volta e o vento gelado cortava seus rostos com força. Eles olharam para o céu e viram a lua cheia de trás de uma camada grossa e vermelha de nevoeiro. Sorriram uns para os outros, a noite estava mais que perfeita para seus planos. Eles entraram na cabine, olharam todos os cômodos para confirmar que não havia ninguém. 2 deles foram para fora trazer a bagagem e os outros 2 ficaram na sala. Eles foram arrastando os móveis formando um círculo.
Quando tudo estava limpo, trouxeram a mesa de jantar para o meio. Nesse momento os dois que foram para fora entraram na sala carregando um corpo de mulher. Ela estava amarrada e amordaçada. A colocaram em cima da mesa e amarraram seus braços. A mulher chorava e se debatia. Não sabia o que iria acontecer e o que aqueles homens queriam com ela. Rapidamente eles começaram a espalhar velas pretas, vermelhas e brancas por toda a casa. Quando terminaram, vieram ao redor da mesa. Um deles colocou uma cruz virada para baixo em seu ventre. Cada um deles tirou um punhal de seus bolsos e fizeram um corte profundo em cada membro da mulher que gritava e se contorcia. O sangue que saía dela era colocado em pequenos vasos de metal. Depois de um tempo eles molharam suas mãos no sangue e esfregaram no rosto, deixando a pele vermelha. Eles deram as mãos formando um círculo em volta da mulher e começaram a repetir as palavras do ritual. Passados alguns minutos a mulher começou a se contorcer mais forte e a gritar com uma voz que não era a sua. Os quatro gritavam um canto cada vez mais alto até que as velas se apagaram. A cabine ficou completamente escura. Eles se espalharam pela sala tentando acender as velas. Não foi preciso procurar muito porque elas se acenderam por si. Eles se assustaram ao ver que a mulher não mais estava amarrada na mesa. Ela estava de pé, seus olhos estavam brancos e sua pele pálida como a de um morto. O ritual para invocar o demônio tinha funcionado. Vocês chamaram, eu estou aqui. O que querem? Disse a mulher com uma voz grossa e rouca. Queremos te servir, em troca de alguns favores, é claro. Respondeu um deles. A mulher soltou uma gargalhada que fez as paredes da casa tremer. Os quatro também tremiam de medo e terror e então eles se ajoelharam. Idiotas vocês, acham que podem exigir favores meus? Vou levar vocês para falar direto com o diabo. Disse ela pulando em cima de um deles. Ela enforcou o primeiro até a morte. Os outros três desesperados tentaram fugir, mas não puderam abrir as portas nem janelas. A casa estava lacrada. Agora experimentem um pouco do que vão sofrer no inferno, sua nova casa. Dizendo isso, ela soltou um grito ensurdecedor. Os três que ainda estavam vivos caíram no chão tentando tapar os ouvidos, mas era em vão, pois o grito estava dentro de suas cabeças. A mulher andou em direção à porta. Cada passo que dava deixava uma marca de fogo no chão. Ela saiu da casa e fechou a porta, olhou para dentro por uma das janelas e balbuciando algo fez o fogo das velas e de suas pegadas se espalharem. Ela se afastou da cabine que em minutos estava toda em chamas. Observando os homens dentro batendo no vidro, jogando cadeiras, tentando quebrar o vidro enquanto seus corpos queimavam pouco a pouco, ela se contorcia dando gargalhadas. Horas depois a polícia e os bombeiros encontraram o corpo da mulher deitada na neve e a casa ainda em chamas. A mulher sobreviveu, mas foi incapaz de dizer como foi parar naquele lugar. Nenhum corpo foi encontrado dentro da casa. O apartamento. Quem disse que as histórias que criamos têm fim? Tanto as medíocres, quanto as mais consagradas, hoje sei que não findam no ponto final. Pode ser, sim, o fim de uma narrativa, uma voz que nos conta e, tão breve, silencia. Mas as coisas que criamos não se extinguem assim, simplesmente, como num passe de mágica, e isso não depende mais de nós. Sei bem disso porque, tempos depois de finalizar um conto, passei a vivenciar acontecimentos relacionados a ele. A história não era algo de que eu pudesse me orgulhar, muito pelo contrário. Até o escritor mais inexpressivo conseguiria reunir tais ideias e clichês baratos e chamar aquilo de literatura, um dos meus piores, sinceramente falando, tanto que cheguei a deletá-lo de sites nos quais havia publicado. A história em si era assim, ordinária, pouco original, sobre uma garota que morava sozinha em um apartamento e, ouvindo conversas entre vizinhos, soube que no prédio para o qual mudará havia ocorrido um suicídio. O morador, um alcoólatra solitário, teria escolhido, como método, o enforcamento, por ser bastante prático e rápido. Elisa começaria, então, a presenciar eventos paranormais, assim como aparições do suicida. O tormento se prolongaria até o dia em que, não sabendo mais como lidar com algo tão fora de sua compreensão, daria cabo da própria vida, enforcando-se. Confesso ter vivido, enquanto escritor, uma forte crise criativa. Lia muito, na tentativa de encontrar alguma inspiração. Poe sempre fora minha principal referência, embora soubesse jamais chegaria sequer perto de sua genialidade.
Com tantas leituras, e conhecendo tantos autores, conheci histórias fantásticas assim como, no outro extremo, medíocres. Sempre tive medo de pertencer ao segundo grupo, e a história de Elisa era exatamente assim, um amontoado de clichês e total falta de originalidade. Mudei-me de uma casa para um apartamento quando passei a morar sozinho. Sempre morei em casas, porém, depois da separação, a ideia de um apartamento tornava-se mais cômoda e prática. O prédio era antigo, sem elevador, afinal eram somente 4 andares. As escadarias que davam acesso aos apartamentos eram mal iluminadas, e as paredes revestidas de pastilhas num tom creme bastante agradável, pelo menos para mim. Um corrimão de boa madeira parecia ser parte original da obra. Às vezes, pertences de vizinhos podiam ser vistos largados ali, como bicicletas ou pedaços de mobília, ou até mesmo uma bola de futebol, rolando degraus abaixo. Os cabelos negros e longos poderiam ser encontrados dentro de uma infinidade de filmes de terror, principalmente aqueles com orçamentos baratos, assim como a pele clara e o corpo magro, alguns diriam até esquelético. Assim era Elisa. A morbidez de suas formas, intencionais para dar mais clima ao conto, foram mais um detalhe da minha incompetência para criar uma história original. As luzes que piscavam, sugerindo um iminente susto, passaram a sair da ficção e acontecer sempre que eu me dirigia, ao longo do corredor, até minha porta. Conversei com o síndico, o qual sempre prometia daria um jeito. Algumas vezes, enquanto acertava a chave na fechadura, percebi uma sombra, um movimento, dentro do apartamento. Assim como Elisa fazia, sempre fui de deixar uma luz acesa, simulando haver alguém em casa e, assim, afugentando ladrões. Mas quando adentrava, nada lá havia. Passei a experimentar as sensações de pânico que Elisa sentia. Toda a catarse que tentava transmitir aos leitores passava a ser vivenciada por mim. Houve noites em que fui despertado pela televisão que ligava sozinha, num volume bastante alto, exatamente como acontecia com Elisa. Impossível não lembrar de trechos da trama que eu mesmo escrevera, afinal se desenhavam com uma semelhança incrível. O interfone que era acionado, sempre às 23 horas, era outra similaridade. Assim como em meu conto, nenhuma voz fazia-se ouvir, além da nossa. Resolvi sair de lá. Era óbvio que assim o deveria. Não me encontrava, ainda, a ponto de questionar minha própria sanidade, mas pensava que aquele turbilhão de coincidências poderia não me fazer bem e, sabendo do desfecho da história que eu mesmo criará, deveria ser precavido e não esperar por mais semelhanças entre a vida real e a ficção. Estava decidido, e me mudaria tão logo fosse possível. A folha morta de outono nos faz lembrar da brevidade das coisas. Assim que o caminhão de mudanças estaciona em frente ao prédio, alguns homens descem e põem-se a carregar móveis e caixas. Os itens mais leves já se encontravam na calçada. Trabalho difícil com os móveis e eletrodomésticos maiores, tendo como acesso ao apartamento somente lances apertados de escadas. Homens suados, embrutecidos pelo trabalho pesado, no entanto rapidamente dariam conta de retirar toda a mobília. A tampa traseira do caminhão já estava, finalmente, sendo fechada. Simultaneamente a um grito de criança, uma bola de futebol rola discretamente até a sarjeta. Tenho a impressão de que a voz infantil dizia: esperem. O menino corre até ela e a recolhe nos braços. O homem de feições ásperas e mal-humoradas bate a tampa com certa brutalidade, fechando-a definitivamente. Enfim, o menino ouve o chamado da mãe para que entre logo no carro. Parece hesitar, abraçado à bola de futebol. A tarde começa a cair, pois estamos no inverno e escurece cedo por aqui. No semblante do menino de 7 anos, um olhar intrigante, enigmático, e que sugere alguma melancolia é dirigido até a janela na qual, imóvel e absorto em pensamentos, me encontro. A gola peluda. Júlia e Geraldine eram melhores amigas, mas tinham personalidades muito diferentes. Júlia era corajosa e destemida, enquanto Geraldine era tímida e tinha medo de tudo. Era noite de Halloween e as meninas estavam tendo uma festa do pijama na casa de Geraldine porque seus pais estavam fora da cidade. Na verdade, toda vez que os pais de Geraldine saíam da cidade, elas faziam uma festa do pijama porque Geraldine ficava nervosa de dormir sozinha na casa, mesmo sabendo que não havia nada para se ter medo. Era uma casa grande e sombria, afastada da estrada principal. Quando Júlia chegou e tocou a campainha, Geraldine atendeu a porta e a levou para dentro. As meninas vestiram suas camisolas.
Júlia estava usando uma linda camisola de seda. Era vermelho sangue e tinha uma gola peluda. Geraldine achou linda e desejou ter uma camisola tão bonita como aquela. As meninas fizeram pipoca e se acomodaram no sofá para assistir a um filme de terror. Assim que o filme acabou, Júlia estava cansada e Geraldine um pouco assustada, então decidiram desligar a TV e ir para a cama. Enquanto subiam as escadas, tiveram a estranha sensação de que algo as estava seguindo. Elas correram escada acima e bateram a porta do quarto. Então, elas riram uma da outra por serem tão bobas. Passava pouco da meia-noite e as duas meninas estavam deitadas na cama, conversando. De repente, elas ouviram um barulho fraco lá embaixo. Parecia que algo estava se movendo no andar térreo. Skrik, skrik, skrik. Elas pararam de falar e se entreolharam com os olhos arregalados. Houve um silêncio desconfortável. Então, elas ouviram o barulho novamente. O som era como de dedos arranhando um quadro negro. Skrik, skrik, skrik. Júlia se sentou na cama, ouvindo atentamente. Geraldine escondeu a cabeça sob as cobertas. É apenas um gato, Júlia sussurrou. Vou descer para ver. Não. Geraldine implorou. Por favor, não me deixe, Júlia. Não seja tão infantil. Júlia retrucou. Sempre que algo divertido acontece, você sente arrepios na espinha. Por favor, Geraldine choramingou. Se você está com tanto medo, vou trancar a porta por fora e levar a chave comigo, Júlia assegurou. Assim ninguém pode entrar. Espero que seja um ladrão. Eu vou dar a ele o maior susto de sua vida. Júlia saiu da cama e tateou até a porta no escuro. Ela saiu para o corredor e fechou a porta silenciosamente atrás dela. Geraldine ouviu enquanto ela girava a chave na fechadura. Ela ouviu os passos suaves de Júlia descendo as escadas. Então, ela ouviu o barulho novamente. Parecia uma faca sendo afiada. Skrik, skrik, skrik. Geraldine ficou deitada na escuridão com os lençóis sobre a cabeça. Ela estava doente de medo e tentando ficar quieta como um rato. Tudo o que ela podia ouvir era o silêncio da casa. Ela queria chamar por Júlia, mas não ousou sequer tentar. Geraldine esperou pelo que pareceu uma eternidade. Depois de um longo silêncio, ela ouviu o barulho novamente. Parecia estar se movendo agora, subindo as escadas e ficando cada vez mais alto. Skrik, skrik, skrik. Então, o barulho parou. Geraldine pensou ter ouvido alguém parado do outro lado da porta. Skrik, skrik, skrik. Ela ouviu a chave girar na fechadura e a porta se abrir. Júlia, ela perguntou. Júlia, é você? Ela não conseguia ver nada na escuridão, então ela estendeu as duas mãos. Ela estendeu a mão e sentiu uma camisola de seda macia. Então, Geraldine esticou o braço e, para seu alívio, sentiu a gola peluda. Deve ser Júlia, ela pensou. Mas quando ela alcançou mais alto novamente, ela sentiu algo úmido e quente. Não havia nada lá. Nada além de um coto ensanguentado onde a cabeça de sua amiga estivera. Na manhã seguinte, quando a mãe e o pai de Geraldine voltaram para casa, eles ficaram chocados com o que encontraram. Dentro da porta da frente, havia uma grande poça de sangue e um rastro de gotas de sangue subia as escadas. Os pais frenéticos correram escada acima, seguindo a trilha de sangue que levava ao quarto da filha. Quando eles abriram a porta, o pobre casal ficou lá horrorizado com a visão repugnante que encontrou seus olhos. O corpo sem cabeça de Júlia estava esticado no chão. Eles encontraram Geraldine escondida no armário. Seu cabelo tinha ficado branco e ela balbuciava e delirava como uma lunática. Ela tinha ficado completamente louca. Mais tarde naquele dia, a polícia encontrou um homem confuso vagando pelo campo. Ele estava vestido com uma bata branca de hospital e estava coberto de sangue. Em sua mão, ele segurava uma faca ensanguentada. Descobriu-se que ele era um lunático homicida e, na noite anterior, havia escapado do manicômio local. Ironicamente, era o mesmo asilo de loucos onde Geraldine iria passar o resto de sua vida.